tudo bem? O meu nome é Érica Pasqualini, eu sou fisioterapeuta e eu tô aqui hoje pelo Saúde para Você, para a gente ter uma conversa sobre algumas causas da má postura. Esse episódio faz parte de uma série sobre boa postura e saúde. Então, antes da nossa conversa começar, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nós vamos ter mais episódios e você não pode perder nenhum. Vamos lá então, começar o nosso papo de hoje? Vamos lembrar o que é postura? Que a gente já falou no episódio anterior. Postura é quando as forças da natureza, a força da gravidade, a força-peso, nos puxam para baixo. Mas o nosso corpo reage e nos empurra para cima novamente, para que a gente não seja achatado, para que a gente não fique estendido no chão. Tá? Então, é uma reação natural do nosso corpo. E essa reação natural, ela é produzida por um trabalho em conjunto de todas as estruturas internas que nós temos, tá? Então, nós temos a fáscia, nós temos os ossos, os músculos, os ligamentos, várias estruturas que nos seguram, que nos dão essa sustentação. E má postura, né, que é o nosso assunto de hoje. O que é? Má postura é quando o nosso corpo não tem uma força legal, uma estrutura legal para nos erguer. Então, vai ter uma desarmonia entre as partes do corpo. Vai ter um desequilíbrio de forças, né? Algumas estruturas corporais podem ser agredidas. O que vai acontecer? Vai surgir desconfortos, dores, pode ter alterações posturais. E se isso não for tratado, vai virando uma bola de neve e lá na frente aparecem as lesões. Que tipo de lesões que pode surgir? Tendinites, bursites, artroses, joanetes, fascite plantar, esporão de calcâneo, hérnia de disco. Tá? Então, todo tipo de dor e desconforto pode ter surgido em má postura. Então, vamos falar um pouquinho das causas da má postura. Não dá para a gente falar de todas, são muitas, né? Mas dá para a gente abordar aqui as mais importantes. A primeira que nós vamos falar é justamente a desorganização das estruturas internas. Que tipos de desorganização? A fraqueza muscular, encurtamento, que são coisas que a gente ouve falar. Então, com isso, os músculos não vão conseguir fazer aquela função, os músculos e todas as estruturas não vão conseguir fazer aquela função de nos erguer adequadamente. Então, vai acontecer o que a gente chama de compensações. Tá? O corpo vai rodar um pouquinho, vai inclinar um pouquinho, e aí ele vai achar um jeito de ficar em pé, mas não de uma forma harmônica, não de uma forma que faça bem para o seu corpo. Tá? Vai estar sobrecarregando o corpo. Uma outra causa de má postura é quando a gente persiste numa posição inadequada, que seria uma posição não natural do corpo por muito tempo. Tá? Então, vamos prestar muita atenção se no nosso dia a dia a gente está ficando fixo numa postura fora da natural, que não seja muito o normal da nossa coluna, do nosso corpo. Tá? Por exemplo, aqui nós temos uma representação de uma pessoa usando salto alto e dá uma alterada nas forças desse corpo, tá? Que esse corpo tem que agir. Aqui nós temos uma pessoa que, apesar de ter um mobiliário bom, ele não consegue ficar numa postura confortável. Aqui é crianças usando telas, né? Aí a gente sabe que essa geração precisa usar as telas, faz parte da vida delas, mas a gente precisa só controlar o tempo que está acontecendo, tá? Da mesma forma, os adultos.
E nenhuma postura que você fique rígido por muito tempo, ela faz bem. Então, controle o tempo que usa as telas, deixe de lado um pouco, movimente seu corpo, levante, ande, faça outras atividades. Isso vale para os adultos e para as crianças. Até para dirigir, a gente pode se cuidar, né? Para não estar sobrecarregando as estruturas do nosso corpo. Tem como o nosso corpo todo ficar retinho, tá? Na direção. E também tem algumas atividades laborais que a gente fala, que são atividades de trabalho, que não tem muito como consertar de você ficar numa boa postura. Então, o que acontece? Nesse tipo de atividade que exige do corpo, a pessoa deve ter intervalos, a pessoa deve se movimentar de uma forma oposta ao que foi feito no trabalho, tá? Para quê? Para preservar esse corpo, para lubrificar as articulações, para aliviar as tensões musculares, tá? É muito importante você não ficar muito tempo na mesma posição. Você dar esse respiro para as suas estruturas, para elas poderem ter sangue, circulação de sangue, de líquidos e aliviar as tensões, tá? Os fatores emocionais, gente, também são causa de má postura. Então, ansiedade, tensão por tempo muito prolongado, o que vai acontecer? Pode gerar tensão aqui na musculatura, pode gerar alteração do funcionamento dos órgãos, pode te dar uma gastrite, pode te dar outras questões, né? Intestinos podem alterar o funcionamento, então pode desequilibrar todo o nosso corpo, tá? E pode gerar má postura. É muito importante a gente perceber essas questões emocionais e tentar filtrar, não se deixar levar tanto pelo estresse, né? Ter momentos de lazer, ou mesmo procurar ambientes em que a gente se sinta melhor, né? Então, não se esqueçam de observar sempre os fatores emocionais. Os esportes, né? Eu amo os esportes, eu acho super válido todas as práticas esportivas. Eu sou super a favor de indicar exercício para todo mundo, mas o que eu quero que você observe é se o esporte que você quer fazer, ou o movimento que você quer fazer, se o seu corpo dá conta daquele movimento. Se o seu corpo está preparado para esse exercício. Porque se não tiver, é só você começar num exercício que exija menos do seu corpo e você vai crescendo em dificuldade até ter o preparo físico adequado para fazer os esportes mais avançados. Então só preste atenção se o que você está fazendo não está além da sua capacidade física. Tá? E nada é impossível. Você pode chegar lá a praticar os esportes que você deseja, e as práticas físicas que você gosta, mas com respeito ao seu corpo, tá? Ao seu limite naquele momento. E nada que impeça de você chegar num novo limite, tá bom? Agora nós vamos falar de umas causas diferentes. Má alimentação, doenças dos órgãos, né, como hepatite, pneumonia, gastrite e alterações respiratórias. Como assim? Como assim alterações respiratórias pode gerar alterações na postura? Aqui, ó, nós temos o diafragma, que é um músculo que fica por dentro das costelas e ele ajuda na respiração, é o nosso principal músculo da respiração. Os pulmões ficam logo aqui em cima, posicionados em cima do diafragma. Então, se a pessoa tem pneumonia, ou bronquite, ou asma, vai alterar o funcionamento pulmonar e vai alterar o funcionamento do diafragma, tá? Lembrando que aqui dentro dessa cavidade tem vários órgãos e que logo atrás na coluna tem vários músculos. Então, a relação com a postura é muito próxima quando existem as doenças respiratórias.
Aqui a gente já fala um pouquinho mais sobre a alimentação. Esse músculo aqui se chama psoas. Olha, ele tá aqui, ó, pertinho do diafragma. E o psoas, ele é longo, tá vendo? Ele chega pertinho do diafragma e vem até no quadril. Aqui ele é normalzinho e a parte anterior do abdômen também. Tá tudo bem aqui. Mas quando a gente se alimenta mal, ou quando a gente está com problemas dos intestinos, ou do estômago, ou de outros órgãos, até colocar uma representação de balão aqui, né? O que pode acontecer? Pode haver uma alteração aqui no abdômen. E aí, forçar totalmente o músculo psoas, tá vendo? Como que ele tá bem diferente aqui. E também, olha aqui, a parte anterior do abdômen. Então, isso vai fazer uma modificação no quadril, na lombar e pode chegar até no pescoço. Então, pensa bem se o que você come, a forma como seus órgãos digestivos estão funcionando, interfere na sua postura e pode gerar dor nas costas, tá? Aqui é como se a gente estivesse vendo os órgãos de lado. Então, temos os intestinos, tá? O estômago. E essa fotinha mostra bem a proximidade desses órgãos com a coluna. Olha, a pessoa já está até com a dorzinha, com a mãozinha nas costas, tá? Então, qualquer alteração aqui pode gerar alteração aqui nas costas, sim. Já pensou? Agora, a maternidade, né? Como causa de má postura, que é um fator inerente às mulheres por elas engravidarem e amamentarem. O que acontece aqui? Olha, veja, nós temos um bebezão aqui dentro, onde deveria estar aqueles órgãos, né, que eu acabei de mostrar. Então, ele está aqui, ocupando o espaço dele, e ele precisa crescer. Então, ele cresce tridimensional, ele vai lá para trás, ele vai lá para frente. Para que ele possa crescer para trás, afeta o quadril e a lombar, e toda a coluna. Para que ele possa crescer para frente, acontece isso daqui, ó. O músculo que deveria ficar assim, ele se separa para dar espaço para o bebê crescer mesmo. Isso aqui é o que se chama de diástase, tá? Que a gente ouve muito falar. Só que essa diástase permanece às vezes por 1 ano, por 2 anos ou mais tempo. E aí, esse músculo, ele não tá legal para fazer aquela força boa que vem de dentro, que ajuda na postura. Ele perde capacidade de força. Enquanto isso, a mulher tem que carregar o bebê no colo, né? Que é o normal da vida de mãe. Amamenta, troca fralda, cuida, brinca. Então, só que ainda tem alterações lá de trás da gravidez. Então, o que eu sugiro? Que a mulher, nesse primeiro ano, primeiros 2 anos do bebê, que ela saiba se proteger, tente praticar atividades que sejam boas para reverter esse fator, tá? E que tenha uma rede de apoio, que tenha pessoas em volta para ajudar, para pegar um pouco a criança, para brincar um pouco com a criança, para que a mulher seja poupada. Tá? E isso vai evitar lesões lá na frente. E aqui são algumas demonstrações de como que fica a nossa coluna quando a gente fica em má postura. Aqui a gente vê o travesseiro muito alto, empurrando a coluna para cima. O travesseiro muito baixo, não sustentando a cabeça e a coluna se encurvando muito para baixo. E um travesseiro mais retinho, com a espuma que sustenta o peso da cabeça, favorecendo aqui o posicionamento da coluna. Aqui a gente vê uma coluninha sentada. O apoio aqui lombar. É muito importante o apoio lombar numa cadeira, num sofá, tá? Então aqui, se você quer se sentar confortavelmente, a primeira coisa que você tem que ver é o apoio lombar.
Olha só, favorece para que o quadril fique retinho e favorece para que a coluna prevaleça com as suas curvaturas. Tá? Isso aqui é muito importante. Porque quando a pessoa senta assim, encurvadinha, meio escorregando, ó, o quadril já vira uma concha e assim perde todas as curvaturas da coluna, né? E a cabeça já vai lá para frente. Então gera muitas alterações na mecânica da coluna e isso pode virar lesões lá na frente. Aqui a pessoa que usa telefone no gancho, né? E quer anotar alguma coisa, mas olha como é que inclina a coluna, né? Prende aqui a saída dos nervinhos. Aqui a coluna para frente, né? Para olhar o celular. Olha como que a coluna deveria estar com as suas curvaturas. E aqui como que modifica tudo. Então, novamente, não fiquem nessas posturas por muito tempo. Aqui é uma coluna retinha, um quadril bem posicionadinho, mas aí a pessoa resolve usar carteira no bolso. Olha como é que o quadril fica todo mudado, todo em S, a coluna, tá? Muda tudo. E aí, Érica, boa postura e saúde é sonho ou realidade? Será que isso é acessível para todo mundo? Será que isso é só para quem tem muita renda? Como é que é isso? Então, meus amores, o que eu posso falar para vocês hoje é que nada deve parecer impossível de mudar. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar um pouquinho. A gente pode interromper alguma daquelas causas que eu falei agora. Se você identificar que tem alguma causa na sua vida, você já pode ligar o alerta e evitar lesões, tá? Você já pode fazer pequenas mudanças, adquirir pequenos hábitos para que não chegue a ter lesões lá na frente, tá? Então, nós ainda não encerramos a série, vamos ter mais episódios onde nós vamos detalhar mais alguns aspectos e clarear mais algumas possibilidades, tá bom? Eu espero você nos próximos episódios. Enquanto isso, se você quiser acessar qualquer uma das minhas redes sociais, mandar dúvidas, perguntas, estamos aí para isso. Tá bom? Obrigada, um grande abraço. Até o próximo.